arte realmente é o que norteia todo o princípio da vida. Em um feriado de Corpus Christi, fomos à casa do poeta Zô Bertolini, que nos recebeu com alegria e um bom café. Foi um bate-papo que nos deu um registro muito espontâneo. Zô gosta de receber amigos, fumar um cigarro, falar de poesia, arte, música, de suas memórias afetivas e da sua experiência como profissional das artes gráficas. Ele é um agitador cultural, atua em vários movimentos literários e artísticos na região do ABC e de São Paulo. Durante 25 anos, ao lado da poetisa Jurema Barreto, editou a revista A Cigarra. Essa revista é um trabalho pioneiro e um belo legado para Santo André e para todo o Brasil. Vamos conhecer o Zô Bertolini. Desde pequeno eu sempre vivi intensamente essa ideia da arte. Então a poesia ela cabe em qualquer segmento da arte. A escola foi um bom aluno. Eu tive dificuldade com matemática, né? Normal, adorava português e história, mas tive dificuldade com matemática, com geometria, gostava de línguas. E a escola para mim foi um aprendizado, né? Nunca repeti um ano, na minha época se repetia, hoje não se repete mais, mas na minha época se repetia. Fui até a terceira série ginasial, que hoje seria a oitava série, a sétima, não sei. Aí foi quando eu descobri que eu não estava afim de estudar, a escola não era meu barato. Me despertou muito essa ideia de pequeno de ter uma sensação da poesia. Eu fui tomado por essa questão da sensação da poesia. 4, 5, máximo 6 anos. Que era o Hoje é Sábado, do Vinícius. Não ouvia só a música, eu tinha imagem. Mas a questão da poesia foi esse lance, né? De quando eu comecei a ouvir palavras, as palavras com som, né? E aí foi que eu despertei para essa ideia da palavra com som. E eu, como eu convivi caçula de 10 irmãos, um ouvia Nelson Gonçalves, outro ouvia João Gilberto, outro ouvia... Eu fui ouvindo tudo, né? O Elvis Presley, quando surgiu aquela rock and roll, né? Que não sabia o que era, né? Me tornei um bitomaníaco, enfim. Aqui é o mundo inteiro falando do João Gilberto. Então, a rebeldia, eu digo assim, hoje eu posso até usar que eu me chamava um pouco de rebelde, mas é porque eu tinha interesse pelo novo. E o novo era você não aceitar o velho. Era porque eu queria o novo. E esse novo fazia você ter o desprezo ao velho. A época que eu nasci é uma época conturbada, época de muito culto à moral, sabe, ao pecado. Você nasce com esse, né? E depois, né, adolescente, está dentro de uma ditadura, dentro de uma coisa proibida, né? E a gente vai descobrindo e vai. Eu não tenho saudades, eu vou ter saudade do futuro. Minha mãe pediu para um cunhado meu arrumar um emprego, né? Não sei o quê. E eu fui trabalhar numa gráfica. Aprendiz de artes gráficas. 66, quando o princípio de tudo, dia 18 de março de 1966, fez 50 anos atrás. E eu fui trabalhar numa gráfica enorme, que fazia muitos livros, tinha linotipo, tudo de tipografia, chumbo, já tinha offset, cara, eu fiquei maravilhado, eu queria aprender tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, conclusão,
eu caí no lugar certo, porque eu me interessei por livros, eu me interessei por artes gráficas, fui descobrindo isso, as cores, as tintas, os papéis, as tipografias, os tipos, isso cada vez mais. Então isso foi a minha formação, eu digo isso, a minha formação profissional realmente é artes gráficas. Trabalhei em gravadora, com capas de discos. Me aposentei em 98, 42 anos, porque na minha época, artes gráficas no departamento que eu trabalhava tinha insalubridade. Em 2005 eu resolvi parar. Eu tive um ateliê, né, que eu e Renato Brancatelli, que a gente produzia material isso, material aquilo, fazia revista, fazia assim. Uma coisa fantástica foi quando surgiu as fotocopiadores, né, que a gente chama de Xerox. Foi uma grande revolução, porque você podia simplificar as coisas, seriam, né? Eu fui descobrindo, então comecei a fazer trabalho, quando veio a arte postal, aí foi mais fácil de ter contato com pessoas de outros países, de outros estados, da mesma cidade, da mesma rua, né? E que eu digo que a arte postal diante dos artistas era mais ou menos uma coisa como um Facebook hoje. Você faz seus trabalhos e vê no Facebook. A arte postal você fazia e mandava para um monte de gente. Isso tudo pela questão gráfica, né? Então eu agradeci muito. Então quando eu descobri, né, por que eu não estudei, que eu fugi da escola, digamos, que eu falo que foi um dos maiores investimentos que eu fiz, porque eu fui trabalhar exatamente dentro daquilo que eu queria fazer, gostei. Como você não é daltônico, como é que você conseguia ver cores? Porque eu não via cor pela cor, eu via cor pela técnica. Então eu sei que o laranja, ele é amarelo 100 e 70 magenta. Então eu conhecia todas as cores pelas porcentagens técnicas. Como é que você faz um roxo? Você usa 70 de magenta, 80 de azul. E como é que se faz um verde, 100 de amarelo com 100 de azul? Eu tinha um Pantone de memória. E isso era muito legal, né? Por exemplo, retícula, eu conhecia toda a porcentagem possível de retícula, não só da publicidade, mas principalmente dentro da arte concreta. Por isso que eu digo que a arte concreta me interessou, não diretamente a questão da poesia. Eu acho que um leitor de poesia, que vai lendo poesia, que vai buscando a poesia no sentido, né, da poesia, do poesis, ele vai tendo uma iluminação porque ela vai criando aspectos de liberdade. Ministro e ministério, aqui jaz a cultura, clima de cemitério. A cigarra canta. É uma ideia de verão, né? Uma ideia de sol, de cantar, E a cigarra é uma coisa assim que ela tem uma vida longa, né? Ela nasce dentro né? E fica tantos anos debaixo da terra para depois se transformar nisso, para depois se tornar um inseto que estoura de tanto cantar, um grande ofício. Eu falo, quando eu conheci a Júlia, que ela teve, que a revista chamava Cigarra, eu falei, puxa, é tudo né, amor? Por isso que eu falo que nosso relacionamento foi amor da primeira revista, né? O estilo de cigarra é como um riff de guitarra, né? Então a cigarra estridula. ...25 anos de edições, uma revista que foi uma referência, que só deu satisfação, cara. Sabe, assim, no intuito que a gente tinha com relação à poesia, com a ideia de traficar a poesia, com a ideia de ser usuário da poesia, de expor, de correr o risco. Eu respeito tudo aquilo que eu conheço. Uma pessoa que fazia
oficina de literatura, não sei, ia para os presídios e alguém lá, um detento, viu a revista, pegou o endereço, entrou em contato com a gente, dizendo, explicando a situação dele e que se a gente podia mandar os números anteriores, porque ele gostou muito. E aí a gente começou a mandar a revista para o presídio. Fome zero. De barriga vazia, sonhava acordado com o prato do dia. Aí um dia um pessoal ia para Cuba fazer um trabalho, eu falei, como é que tá a sua mala e tal, né? Eu falei, bom, dá para você levar umas 50 revistas e distribuir lá para Cuba? E depois de um certo tempo a gente começou a receber carta de Cuba, de pessoas que conheceram a revista, que se encantaram, e as histórias mais, entendeu? E todas essas histórias são fantásticas. O que me deixa puto é quando a vida me obriga a ficar de luto. E da maneira que a gente fazia revista, assim, né, bem caseira, era uma das maiores antologias de poesia contemporânea, sem dúvida. Né? Tivemos não sei quantos nomes. E que ela fez essa trajetória. Quer dizer, na realidade, é uma cigarra que trabalha muito mais que qualquer formiga. Só para parodiar o Lafontaine. A ideia de aldeia é o que me rodeia. Deus nos deu asas e as religiões inventaram as gaiolas. O meu primeiro contato que eu tive com o surrealismo foi o Dalí, né? Ele foi uma coisa... Não conhecia Breton, não conhecia todo esse... Então foi aquelas imagens do Dalí que primeiro surgiram e... Aí depois eu conheci Magritte, que eu achei muito mais interessante que eu comecei a ler essa ideia do surrealismo, eu fui me interessando em ler, porque eu comecei a ter mais interesse pelo estudo da literatura, eu estava muito interessado na questão do concretismo, da vanguarda, né? Das vanguardas, na realidade não é o concretismo, mas as vanguardas, né? Estamos sumindo, pele da mesma pele. E é simples isso, a poesia ilumina. Felicidade, para mim, é quando, sabe, o sol acontece de manhã amarelo e entra na minha casa, aquilo que dá uma felicidade imensa, cara. Quando o gigante desperta e sabe, é o astro-rei, é a grande luz, isso me dá uma felicidade. Então, o sol, para mim, é felicidade. Não gosto de dias sombrios, então não gosto da coisa sombria. Eu, por exemplo, eu gosto muito de nadar porque o homem sempre teve a ideia de que a grande liberdade seria se voasse. Mas ele não pode voar, né? Por si. Mas ele pode nadar, que também é um outro universo. O mundo aquático é um outro universo. Então você não pode voar, sair voando, mas pode nadar. E nadar você tem uma sensação de voo. Que também. Então eu, por exemplo, liberdade para mim é eu nadar. Então eu acho que liberdade para mim é isso. Faz parte da arte da vida. Ela é um elemento da arte da vida. E se você vive sem arte, você não tem essa liberdade e vice-versa. Então viver, antes de tudo, é uma arte, né? Então é a felicidade aqui.